Bom dia, pessoal. É ótimo estar aqui com vocês novamente. Obrigada. Na verdade, a rede de Wealth, né? Eu falei Health, mas é Wealth. Obrigada pela sua presença. Seja sempre muito bem-vindo, Felipe. Obrigado a vocês. Obrigada. Bom, diante de todos os fatos dessa primeira semana, vamos dizer assim, do nosso mercado, com muitas, notícias, muita volatilidade, os primeiros pregões de 2023 ali vieram numa queda bem expressiva, depois a gente conseguiu inverter o sinal, mudar ali para o positivo, mas esse final de semana a gente vê aí, uma conturbada situação e uma exposição ainda do Brasil diante aí, internacional, bem complicada por conta dessas manifestações. Primeiro eu queria entender sua visão de toda essa situação, como você, toda a casa aí estão trabalhando com o nosso cenário para esse começo de novo governo, para este começo de gestão para a nossa Bolsa. Não, tá ótimo. Realmente o ano já começou bastante conturbado, Na verdade, até o final de 22 a gente já vinha num ritmo de bastante volatilidade. Na nossa visão, a gente entende que o mercado ainda vai continuar bastante incerto, Tem muitos pontos ainda que precisam serem determinados, Tanto pelo ponto de vista de risco fiscal, aqui no Brasil, dado o novo governo, de como que ele deve continuar caminhando nessa linha de gasto público, Claro que com as notícias do final de semana, a gente volta a mostrar uma figura de bastante divisão ainda da população, entre bolsonaristas e uma visão mais de esquerda, que acaba que deixa realmente a popularidade, e a força do novo governo um pouco mais contestada. Tá? Então, assim, na nossa visão, a gente entende que para os mercados de ativos de risco, de bolsa principalmente, será um ano bastante desafiador, tá? A gente tem tido uma posição bastante reduzida, tá? em bolsa, aqui no Brasil, principalmente em empresas que estão mais focadas com a economia doméstica, que a gente entende que realmente 2023 vai ser um ano de muito ruído, muitas incertezas, então por isso, mesmo com valuation interessante para algumas delas, a gente segue com uma postura um pouco mais conservadora, tá? A gente tem focado um pouco mais os nossos investimentos nas empresas brasileiras que têm receitas oriundas no mercado internacional, ou mesmo as empresas de fora do Brasil, tá? Assim, eu acho que realmente essa tendência de alta volatilidade deve continuar. A gente então, dito isso, a gente prefere ter uma carteira um pouco mais conservadora nesse momento. Uhum. Agora o Felipe Nascimento tem perguntas para o Felipe Pássaro, vamos lá. Tem uma pergunta aqui para o Felipe, eu já estava aqui no quadro, mas Felipe, muito bom dia para você, prazer falar contigo. Eu queria falar um pouquinho a respeito de Petrobras, porque tem algumas questões ainda envolvendo a estatal, Primeiro, a gente falava ali sobre a questão de mudança na lei das estatais, de nomeação e indicação ali do Jean Paul Prates, Ministério de Minas e Energia, falando sobre talvez uma mudança no PPI, enfim, a gente acabou discutindo essa questão específica. Agora, Petrobras está sendo alvo também de possíveis manifestações, até o Ministério de Minas e Energia divulgou uma nota agora há pouco falando que está reforçando a segurança nas refinarias, está reforçando a segurança para que a distribuição, para que o abastecimento de combustível não seja afetado por possíveis manifestações. Queria saber as extensões das preocupações sobre Petrobras, não só sobre o aspecto da própria empresa em relação a toda essa questão de comando que está acontecendo, mas também dessas questões mais pontuais, em relação a manifestações que estão ocorrendo, se isso pode trazer algum tipo de movimentação no preço do ativo ou até mesmo uma cautela do investidor em relação a isso.
Não, perfeito. Ótima pergunta, Felipe. Realmente, quando a gente pensa em risco político, né, e quando traduz isso para as ações, Petrobras é sempre o principal ativo, né, que acaba sofrendo por essas condições. E na nossa visão, assim, Petrobras é um excelente ativo, é uma excelente empresa que teve uma administração nesses últimos anos que foi muito boa, né? A empresa voltou a ser bastante rentável, a gerar caixa, a pagar dividendos. Porém, a perspectiva agora que a gente tem para a empresa realmente é de voltar a ter uma deterioração bastante significativa. Tá? Então, todo esse processo de revisões de preço, revisões de políticas internas, devem ser algo frequentes, né, que a gente deve continuar a ver na empresa, assim como revisões de políticas de investimentos. Então, por conta disso, a gente está com uma posição bastante negativa, tá, de Petrobras. A gente entende que é um ativo que vai continuar extremamente volátil, né, então, mais volátil do que a Bolsa. Eu acho que Petrobras vai ser exatamente como que o mercado vai conseguir imprimir essa volatilidade desse risco político, né? Então, mesmo com um cenário internacional bastante positivo até para petróleo, quando a gente olha um horizonte de 3, 6 meses, né, e até a gente vem mantendo ainda uma posição bastante comprada ainda em petróleo, empresas de petróleo na carteira, mas Petrobras, infelizmente, a gente acaba não tendo uma posição muito por conta disso, né, do risco fiscal, e do risco político, principalmente, a gente acaba não tendo uma exposição. É claro que esses rumores, né, de ter ataque ou não, acho que sim, são possíveis, né, eu acho que depois do que aconteceu ontem, né, eu acho que nenhuma... a gente não pode descartar, né, alguma movimentação, uma manifestação mais agressiva, né, mais violenta, também nas refinarias e na Petrobras, como forma de protesto, né? Então, assim, eu não descartaria, e assim, pouco disso está no preço, né? Caso aconteça, realmente a gente pode ver as ações de Petrobras e até mesmo as empresas coligadas poderiam sofrer ainda mais, tá? Felipe, eu queria aproveitar, né? Você falou em Vale, tem um peso muito forte aí para a nossa bolsa, outra empresa, né, de peso forte também. Você falou de Petrobras, na verdade, eu queria falar de Vale especificamente, até porque mais cedo o minério de ferro ele estava caindo forte, né? Agora conseguiu virar um pouquinho o sinal do minério de ferro, está subindo levemente, mas teve uma queda bem forte, acentuada, conforme ali, né? A China tenta impedir algumas especulações em relação ao preço. A gente até falou mais cedo sobre a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, que estaria aí muito preocupada com todas as flutuações aí nos preços do minério de ferro. Em contrapartida, que o minério conseguiu subir, agora a Vale cai. A Vale, que estava no patamar positivo, está caindo também. Eu queria entender um pouco mais da sua visão especificamente, né, para a Vale e toda essa situação, principalmente você que também é especialista em China, a gente já até gravou um strike sobre China, a sua visão e essa preocupação exatamente, né, da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma sobre esta especulação maliciosa, vamos dizer assim, de preços vinda da China por parte do minério. Perfeito. Vale, na ótica do investidor local, né, brasileiro, acaba sendo uma ótima forma de fugir, né, dos ativos domésticos, né? Então, por conta disso, a gente tem uma demanda para comprar o papel de Vale por conta dos investidores locais, né, que enxergam na Vale realmente uma proteção no câmbio, principalmente, né? Então, mesmo com o minério mais volátil, acaba protegendo numa ótica de ativos brasileiros apenas. Mas quando a gente olha para o minério de ferro, e você colocou muito bem, Paulo, acho que o que a gente tem acompanhado na China, que assim, eles, não é de hoje, né, que eles tentam intervir, né, no preço do minério, né, para retirar essa volatilidade do ativo, dado que eles são tão relevantes na precificação, né, do minério de ferro.
dada a porcentagem de compra, né, que eles representam globalmente. Então, assim, eles já fizeram um pouco de tudo, né? A gente já viu eles penalizando tradings, penalizando especulações que são feitas em commodities metálicas, principalmente. No caso do minério de ferro, assim, a gente até vê ele com uma dinâmica relativamente positiva, tá, para os próximos 6 meses, muito por conta dessa retomada que tem sido feita de uma forma bastante sustentada, né, nessas últimas semanas e nesses últimos um mês e meio, mais ou menos, que a gente tem acompanhado realmente movimentações do governo bastante fortes, né, nesse sentido. Inclusive, hoje a gente viu mais uma notícia positiva sobre taxa de juros, né, para residência, né, para mortgage, para o primeiro comprador, né? Então, novamente, o governo flexibilizando um pouco mais as taxas de juros para a primeira compra de imóvel por lá. Então, acaba que gera de novo um incentivo um pouco maior para o setor imobiliário, que é tão relevante, né, para o crescimento chinês, e acaba, por consequência, afetando o preço de minério de ferro e das commodities metálicas como um todo. Então, assim, voltando no seu ponto, eu acho que, sim, esses ruídos e essas informações sobre como é que o governo chinês ele vai intervir no preço, eles vão ser sempre muito presentes. Tá? Embora sempre o arcabouço que o investidor tem que estar mais focado realmente nessa dinâmica mais estrutural mesmo de crescimento ou não. Eu acho que essa é uma forma que o governo chinês ele já usa há bastante tempo para evitar essa volatilidade, mas acaba tendo um impacto muito maior no curto prazo, né? E não tanto no médio e longo prazo. Eu acho que a gente tem um horizonte aí de 6 meses a 1 ano, a gente segue ainda uma visão um pouco mais positiva para minérios de ferro. Tá certo. Felipe Pássaro, sempre um prazer poder falar contigo aqui na BMC News. Obrigada pelo seu tempo, pela sua presença, você e todo o time aí da EQI. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Um prazer estar falando com vocês novamente. Obrigada, até mais.